Muito bem. Senhores, boa noite, oficialmente. Estamos aqui em mais um desses mini cursos aqui gratuitos para quem resolve assistir gratuito, ou também põe o Rogério aí, ou também para as pessoas que queiram assistir, enfim, com acesso ao material, né? Acesso ao conteúdo e a gravação e tal. Esses cursos são cursos acadêmicos, né, eles são realizados aqui para a nossa comunidade interna, alunos aqui dos nossos MBAs, mas também abertos aí para a comunidade externa. A gente faz isso sempre, todos os meses tem algum curso eh, interessante, né? Já tem uma agendazinha aí para fevereiro de alguns cursos aí, alguns cursos de comercialização de seguros e saúde suplementar, outros, né, que tem a ver com outras coisas. A gente vai falar em fevereiro, por exemplo, aí das APVs, né, e cooperativas. É um tema aí que as pessoas não conseguiram entender muito bem a posição dessas mútuas, né, e cooperativas. Elas já significam, em alguns mercados, 17% dos mercados, mercados externos, tá? Estamos falando dos Estados Unidos. E isso é muito interessante a gente começar a debater no Brasil. Hoje a gente tomou um caminho diferente, é um caminho muito interessante, né? Então, assim, sempre tem alguns assuntos aqui importantes, sempre tem assuntos aqui interessantes. E o assunto de hoje, né, assim, eu fiz uma encomenda ao doutor Aloysio, né, como advogado militante aí na área de seguros e tal, como se trata de uma nova lei. Eu disse: "Pô, Luiz, ó, vamos fazer aqui uma conversa". Chamei os professores aqui do MBA, alguns estão aqui, outros não puderam vir, etcétera, mas, assim, para a gente fazer um debate mesmo sobre alguns temas. Então, eu vou ser operador da máquina aqui, há uma apresentação, um guia, né, basicamente também para vocês terem um pouco desse material. Eu também pedi que enviasse às pessoas a própria legislação, para que todos tivessem acesso a ela, né. É sempre difícil ler legislação, mas é preciso compreender o assunto. E a primeira coisa a dizer é que é um assunto que vem se arrastando há muito tempo, com discussões, né, que começaram lá atrás, né, e finalmente, né, se concretizam. Eu já ouvi comentários de todos os tipos, né, a respeito da nova lei. Alguns, né, dizendo que ela está, mesmo da forma que foi entregue, bastante atrasada em relação à realidade do mercado. Há coisas aí que já se fazem, que não estão contempladas lá, mas paciência, né? A gente tinha apenas, né, alguns artigos lá no Código Civil e hoje a gente tem uma lei específica sobre seguros, um marco, que é um marco regulatório, sem dúvida, né, que a gente passa, né, a olhar para ele como uma referência. Bom, então, né, assim, essa é a história aqui. Então, eu vou botar já a apresentação e, assim, todos, né, a nossa regra aqui é não ter regra nenhuma, é a gente, né, ir contribuindo com essa discussão aqui, né, para que esse troço aqui se torne uma coisa bastante interessante para todos, tá legal? Né? Então, desde já, dando boa noite, né, a vocês, as pessoas que resolveram assistir gravado, depois vão assistir. As que estão aqui ao vivo, né, vão ter oportunidade aqui de trocar um pouquinho, dar sua opinião, tirar dúvida, o que é sempre mais bacana, né? Então vamos lá. Vou botar aqui a apresentação na tela. Vou fazer só a introdução e depois eu vou puxando os assuntos, tá legal? Tudo bem. Está na tela aí para vocês. Nova lei de seguros. Um pouquinho dessa pegada inicial, desse toque inicial. Ela é a 15.040/2024. A gente não está com esse número ainda na cabeça, mas da mesma forma que a gente fala lá do decreto-lei original, de outras legislações na saúde, da 9656, já já a gente vai se referir a ela com mais fluência. Ela foi sancionada agora em dezembro de 2024. Ela tem o objetivo aí de modernizar as regras, né, dos contratos de seguro e, sobretudo, aumentar a segurança jurídica das transações, o que significa dizer que um dos objetivos da lei também é você poder reduzir, na hora que você tem a coisa preto no branco, você reduzir a judicialização, né? Fruto do diálogo aí de inúmeras entidades representativas do mercado. A própria, né, CNSEG esteve envolvida, a FENACOR esteve envolvida e várias outras, né, instituições aí do mercado, e também outras, né, como do direito do consumidor,
e também a própria Fiesp, né, porque tem uma representatividade importante. Muito bem. Ela é fruto de uma evolução legislativa, né? Ela começa lá como um PL 3555 de 2004, 21 anos atrás, né? Migra para o PL 29 de 2017, quando o assunto foi retomado, e finalmente a 15040 de 2024, que é o número que vai ficar, e ela revogou, né, toda a parte do Código Civil na medida que ela foi sancionada e publicada. Ela revogou toda, né, a parte do Código Civil que tratava, né, de seguros, passando a ser, de fato, aí um código, né, do mercado. Bom, feito isso, né, o que a gente procurou aqui fazer foi tratar o assunto por módulos, tá? Para que isso aqui fique interessante para todo mundo. Então, primeira coisa aqui, regras gerais, né, sobre o que que a legislação trata de regras gerais, tá? Então, basicamente, eu vou já já tirar meu time de campo aqui, só fazer provocação aos amigos que estão aqui, mas ela vai ser aplicada, né, a todos os contratos de seguros celebrados por seguradora autorizada, né, assim, autorizada a operar no Brasil, ou, né, quando o segurado ou proponente tiver residência ou domicílio no país, e ainda, né, quando os bens aos quais, né, recaírem esses interesses, interesse de seguro, garantidos se situarem no Brasil, ok? Então isso é importante, né? A gente já começar a entender qual é o espectro, né, da lei, ok? Muito bem. A Sérgio, partir daí, vamos começar a tratar dos assuntos. Fala. posso então já fazer uma introdução sobre esse Pode, primeiro pode, tópico? pode. Esse primeiro Vou falar. tópico, aí, obviamente, eu estou só fazendo a introdução para encorajar que os outros presentes aqui se manifestem também, né? Esse primeiro tópico é um tópico que a gente já tem ouvido aí uma discussão muito grande de que isso pode eventualmente causar um impacto, principalmente nos contratos de grande risco e nos contratos de resseguro, até porque a gente analisa isso em conjunto com outro tópico da lei que está lá na frente, que diz que, obviamente, pode haver arbitragem, desde que com lei brasileira e ocorrendo no Brasil. E quem milita aí na área de grandes riscos, e você é um cara que tem uma experiência muito maior do que a minha nesse segmento, sabe Acaba que muito. seguindo legislações estrangeiras que nada tem a ver com o Brasil. Então, você E às sabe que vezes, muitas vezes é até imposição negocial do ressegurador, que ele só vai fazer o resseguro se for com uma arbitragem no exterior, com uma legislação estrangeira. Então, esse já é um primeiro ponto aqui que pode e que, enfim, já tem aí gente dizendo que isso pode gerar um impacto significativo no mercado, principalmente nos mercados de grandes riscos e resseguros, só para a gente já só, começar aí. eu ia falar disso lá na frente, quase que no final, mas vou voltar aqui. O Rogério está aqui também é da área, né? Pode comentar o assunto. É o seguinte: isso aqui é uma defesa quase que de interesses, ok? Não é assim. Você sabe que tem um mercado em que as coisas acontecem e que as demandas são enormes, né? Justamente o mercado de grandes riscos, quando você tem problema lá, né? Assim, o envolvimento financeiro dessa história é muito grande, o envolvimento de interesse é muito grande, que é diferente de um seguro mais massificado. Sérgio, desculpa, só me perdoe aí o à parte, só para fazer um último complemento. A gente tem que lembrar que esse projeto de lei, originalmente, ele foi proposto lá em 2004, num Exatamente. cenário em que o mercado de resseguro era um mercado ainda fechado Exatamente. e de monopólio estatal, né? A Exatamente. abertura do mercado formalmente vai se dar em 2007 e 2008. Então, isso também é um ponto a se considerar do porquê da lei ter essa característica. Agora, né, é o seguinte, né? A gente tem que decidir o que quer fazer a partir daí, né? Porque significa você ter cobertura para grandes riscos ou não ter cobertura para grandes riscos, em certas situações. Vou dar um exemplo disso: mercado de petróleo, ok? O contrato de seguro vai ser celebrado no Brasil por seguradora autorizada? Vai, não é? Os riscos estão no Brasil? Estão no Brasil. Offshore está dentro de águas territoriais brasileiras, ok. Só que a participação da seguradora é de 0,2% no processo, né? Todo o montante ele é ressegurado, ok? Então, né, você não tem muito o que sair.
Você, por exemplo, fala aqui de RC de quinóquio, né, um contrato desse tipo, cada um paga lá pela sua responsabilidade, né, que tiver entre si, enfim, né, assim, é muito difícil que você encontre esse tipo de condição tropicalizada. Ela pode até ser traduzida, né, mas é complicado, né, olhar para essas coisas, né, como um todo. Tem alguma observação já aqui, Rogério? Cara, eu tenho um caminhão de observações, como sempre, né? Como sempre, eu não consigo ficar quieto. Houve um tempo em que eu lutava contra essa lei. Quando ela era chamada de Projeto 3.555, eu lutava contra Olha ela, lutava só. abertamente contra ela. Fazia evento, discussão, debate, reunião, eu lutava contra ela. Agora não há como lutar contra ela, porque agora é lei. Ah, Né? A única esperança que nós temos atualmente, que a reforma do Código Civil que está em curso, se sobressaia, ganhe tração no Congresso e transforme novamente o que foi transformado recentemente por essa lei. Essa é a única esperança que existe. Como não tem, como nesse momento a gente tem a lei pela frente, não há como lutar contra ela, a gente precisa acelerar o processo de adaptação. E o que eu visualizo, minha visão, uma visão muito particular minha, né? Nós temos o Brasil, como você bem lembrou, ele foi monopólio durante muitos anos. Tá? exatamente. 39 até 2007. 39 até 2007. O mercado brasileiro ele saiu do monopólio 7, 14, 7, mais 7, 14, 17 Sim, anos. 17 é. anos, né? Nós É, temos um monopólio há 17 anos. E a lei complementar que estabeleceu a relação de resseguro e corretores de resseguro e abriu o mercado é uma lei muito consistente. Ela já sofreu ajustes e alterações e vem sendo trabalhado no mercado há 17 anos. O Código Civil está atualmente está implantado desde 2002. A primeira reforma do Código Civil desde 1916. Tem o Código Civil com 23 anos de vida, temos uma lei complementar de resseguro com 17 anos de vida, e esses 17 anos da lei complementar de resseguro e os 22, 23 do Código Civil geraram muitas decisões jurisprudenciais. Muitas. Ou seja, interpretações de contrato, ajustes, mecanismos de proteção foram sendo criados ao longo do tempo à medida em que as demandas judiciais caminhavam não tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal. E essas decisões se consolidaram. Hoje nós temos mais de 20 anos de atuação com o judiciário muito bem estruturado no mercado. Isso tudo vai ser zerado. Vamos apagar tudo isso. Apaga. Passa uma borracha, finge que nada disso existiu mais, e a gente vai começar do zero com uma lei de seguro que briga com o Código Civil. Ela não se relaciona bem com o Código Civil. Na minha visão, não existe uma relação amistosa entre a nova lei e o Código Civil. Não existe uma relação amistosa entre a nova lei e a lei complementar de resseguro. Por quê? Porque ela muda artigos que são importantes, que, na minha opinião, são vitais para o mercado aberto. Ela estabelece obrigações. Eu vou ser um pouco radical aqui. Obrigações tupiniquins a operadores mundiais que têm centos anos de vida e não e necessariamente estão centos anos de interessados nisso. experiência. Como? E que não necessariamente estão interessados nisso, até porque o nosso mercado é muito pequeno em relação a qualquer outro mercado no mundo. Eu não diria para você pequeno. Nosso mercado é um mercado interessante, não é um mercado ruim, é um mercado interessante. Mas nós temos aqui uma lei que já criou um certo protecionismo a resseguradores locais. Nós temos, acho que 5 resseguradores locais hoje. Austral, JLONSEG, Ah, a Junta de Seguro. Né? São os locais. Tá? São os locais, não tem mais. E o resto do mercado está na mão de corretor de resseguro e de resseguradores multinacionais. Cara, eu olho para o mercado e vejo uma confusão jurídica muito grande, o incentivo que nós damos a um ressegurador multinacional grande, potente, que queira se instalar no Brasil é muito pequeno. O cara não tem interesse. E o mecanismo que eu vejo hoje de ação do governo me mostra que eles buscam um fortalecimento do IRB. Depois que houve aquele problema com as ações do IRB, que elas despencaram absurdamente, e agora o IRB voltou à realidade dele de é. dividendos baixos mesmo, existe uma intenção. Eu faço uma leitura, tem uma intenção por trás disso, que é de fortalecer o mercado ressegurador local, através do IRB. Isso é muito ruim. Tá? Na minha opinião, isso é tudo muito ruim. Mas, como eu disse, a lei está aí, a gente precisa se ajustar muito rapidamente a ela.
Ah. Nesse ajuste rápido, que a gente precisa ter é muito cuidado na interpretação do que está escrito. Essa questão, por exemplo, de obrigar o ressegurador internacional a adotar discussão arbitral no Brasil é muito ruim. O Brasil não tem uma experiência longa em discussão arbitral, em contratos complexos. E outra coisa, né? Assim, a nossa legislação determinou o que é a grande risco no Brasil. Ou seja, não é só colocar um parâmetro aqui, né? Se você tiver mais de 57 milhões de patrimônio, é considerado um grande risco. Não é só isso, né? Tem várias outras coisas aqui. Essa divisão é a divisão que sabe lá de onde sai, né? E essas coisas que valem. Sim, vai. Na prática é o seguinte: por conta dos critérios que existem no Brasil, se você tiver um risco diferente de condomínio, né, por mais de 20 milhões, você vai percorrer o mercado, suar, né, para colocar isso, porque assim, né, na verdade, você não tem um mercado ávido por esses riscos mais. Por tudo isso, né, por todas as dificuldades que se colocam e que vão piorar, na minha visão, né? A gente não pode deixar como se diz, o desgosto, a tristeza tomar conta da gente no momento Não, desse, claro. porque a gente tem um caminho gigantesco para frente, tem muita coisa para fazer agora, tá? Um ano de adaptação e de ajuste. Mas a minha visão para o mercado brasileiro é a tendência de baixa oferta de produtos criativos, baixa oferta de inovação, pouca inovação no mercado, uma ação suprema da Superintendência de Seguros passa a ter uma atuação mais centralizadora, mais controladora, o que é ruim para o mercado aberto, não é bom. Vão ser muitas pequenas barreiras criadas que vão fazer com que as seguradoras se acomodem na situação que estão. Vai ser mais fácil. Né? Deixa voltar, não muda nada. A gente vai continuar com a mesma história, vai se aplicar na indústria de seguros o que se aplicou na indústria automobilística brasileira. Né? Grandes fabricantes instalados no Brasil monopolizando a produção de automóveis e fazendo com que a população aceite carroça. Tem uma máxima sobre isso, né? Para quem gosta de automóveis, é exatamente isso, né? Assim, afinal de contas, né? A Corolla Cross do Brasil, né? A suspensão é uma suspensão de 30 anos, né? De concepção, enquanto lá fora é um outro tipo de suspensão muito mais segura, né? É exatamente isso, né? Assim, a gente vai ficar um pouco à mercê dessas coisas, né? Bom, em relação à cessão de carteira, quer falar, Luiz? Perdão. Vamos lá. A lei coloca que se houver cessão de carteira sem concordância prévia dos segurados e de beneficiários conhecidos ou sem autorização prévia da SUSEP, quem cedeu ficará responsável solidariamente com quem recebeu a carteira. Particularmente, eu acho que não vai haverá grandes impactos, porque hoje uma cessão de carteira costuma passar pela SUSEP, até pela regulamentação vigente. O problema que eu vejo está no segundo tópico, que fala no segundo tópico, não, perdão, no terceiro tópico, que diz o seguinte: se aquela que recebe a carteira cessionária se tornar insolvente no prazo de 24 meses da cessão da carteira, quem cedeu se tornará solidariamente responsável por isso. Se o que cedeu já tiver em situação financeira ruim... E aí, vamos lá, né? Geralmente, quem está querendo ceder a carteira está cedendo porque não quer ter mais nenhum tipo de responsabilidade em relação a isso, né? E é por isso até que a SUSEP tem que fazer análise prévia no sentido de que, olha, quem está cedendo de forma correta, há toda uma regulamentação especificando os elementos que a cessão de carteira deve respeitar, mas me chamou a atenção isso de que um fato superveniente pode trazer a responsabilidade de quem está cedendo e, obviamente, quem está cedendo não quer mais ter contato com aquilo, né? Então, isso também é algo que me chamou a atenção na nova lei. Isso aí está muito direcionado ao que a gente estava falando antes em relação a grande risco. Porque assim, o que aconteceu no mercado nos últimos 20 anos, né, é que você conta nos dedos quais são as seguradoras que gostam de trabalhar com grande risco hoje, ou que Sim.
realmente continuam trabalhando com grande risco, né? E a tendência, né, é que você tenha menos ainda. Você tenha menos players no mercado. E isso acontece via cessão de carteira, óbvio, né? Assim, eu estou passando carteira para alguém, a pessoa está botando tudo isso aqui dentro do mesmo bolo. Está se dizendo assim: olha, não adianta você querer fugir. Se você quiser fugir, eu vou atrás de você nos próximos 24 meses. É isso, tá É. certo? Não tem saída. É o que está sendo falado, né? É um pouco isso, né? Seguro no exterior, olha que maravilha. Pode mandar bala. Aqui, na verdade, a lei ela reforça o que já existe na Lei Complementar 126, né? Artigo 20. De quais são as situações em que é permitida a contratação de seguro no exterior. E aí, basicamente, a gente está falando de casos onde não haja oferta desse seguro pelo mercado brasileiro, né? Quando esse mercado brasileiro não quer absorver esse risco. Quando eu estou falando do seguro viagem, que é o momento que a pessoa fica num determinado período no exterior, e o caso em que haja um acordo internacional referendado pelo Congresso Nacional, que é uma situação muito mais pontual e específica, e aquilo que, no momento que a lei estiver em vigor, já houver sido contratado no exterior. Então, na verdade, ele está reforçando o que já existe na lei complementar que trata do resseguro, e a SUSEP, inclusive, quando regulamenta isso, por exemplo, ela exige que haja prova de que houve a oferta para o mercado brasileiro e tem que se apresentar esse número de recusas para que a SUSEP aceite essa contratação. Então, aqui a gente não teve grandes mudanças. Vamos Isso aí lá. também tem um outro foco, né? Que tem um foco aí na coisa do seguro de vida, né? Eu estava perguntando a um contratante de seguro de vida no exterior, quer dizer, o cara está no Brasil, reside no Brasil, tem negócio no Brasil, não tem nenhum interesse no exterior, e o cara vai lá contra um seguro de vida desses internacionais que é vendido no Brasil. E eu perguntei assim: ah, tá bom, vem cá, amigo, e na hora do sinistro como é que funciona? Não, eu tenho um cartão de crédito sem limite, que o beneficiário vai lá e recebe esse cartão de É, crédito e a utilização. gente já viu, né, Sérgio, a SUSEP em anos anteriores atacar esse tipo de operação, né, por entender que seria uma operação irregular. Houve até o caso foi levado ao judiciário, enfim. Tanto é que a gente viu um certo recuo desse tipo de oferta no Brasil, depois desse caso específico aí, que a SUSEP entendeu que seria uma atuação irregular, né? Mas é aquela história, depois que tivemos agora a nova lei complementar dando abertura para regularização de cooperativas e mútuas, eu não me arrisco mais a dizer que nada seja ilegal ou irregular com tanta veemência como eu dizia no passado, entendeu? Pelo menos, Mas, pelo menos vai ter prazo fixo, né? mas a gente já viu alguns casos em que a SUSEP entendeu que essa operação que se descreveu seria uma operação de natureza irregular. Legal, é isso. Vamos lá. Vamos Bom, lá. qualidade de contratos, né? Então aqui tem várias coisas aqui. Eu acho que a primeira coisa que é uma discussão que, pelo menos academicamente, a gente sempre tem, que é a coisa do que é o interesse legítimo, né? Então, assim, o contrato, a eficácia do contrato depende da existência de um interesse legítimo, né, nesse contrato. Eu até, só para ilustrar essa história aqui, né, isso tem muita confusão no próprio seguro de automóvel, né? Quem pode ser o segurado de um seguro automóvel, né? Ele tem que ter interesse legítimo. Agora, estabeleça o que é um interesse legítimo, né? É o pai fazendo para o filho, é o companheiro para companheiro, o cônjuge, realmente você não tem uma definição clara, Sei lá, é bom. tem interesse legítimo, mas assim, né, tirando isso aqui, é Bom, assim, Sérgio, dizem que o cara, pessoal tem mais amor pelo amante do que pela esposa. Não fui eu quem disse essa frase, né? Só para, exatamente, enfim. isso é um interesse legítimo, mas assim, né, então assim, né, na hora que isso vem na legislação, e sem você tipificar perfeitamente o que é interesse legítimo, porque eu fui lá dar uma olhada na legislação e não encontrei isso, eu disse assim, cara, assim, olha, isso é trazer à luz numa legislação uma situação que, de uma forma ou de outra, já está bem mais ou menos resolvida na prática, tá certo?
né? Agora, Sérgio, tem alguns pontos aqui que me chamam a atenção, e aí, quando você pediu até para preparar esse material resumido, Aham. eu coloquei aqui. Por exemplo, a gente tem hoje uma regra de que se eu não encontro esse interesse legítimo, de pronto eu tenho que este contrato não é válido, Sim, claro. né? Não tenho interesse legítimo, este contrato não é válido. Aí a lei me fala que, por exemplo, a superveniência do interesse legítimo Tá vai na... tornar eficaz o contrato a partir daquele momento. Então, espera aí. Eu estou assinando um contrato de seguro em que eu não tenho interesse legítimo para assinar. Tempos depois, eu passo a ter um interesse legítimo e, a partir daquele momento, o contrato é válido. Eu confesso que tive dificuldades aí nas minhas limitações de achar um caso prático para isso, né? E Ah, outra, e se se ele for for parcial? Então, se for parcial, o contrato é válido para parte do interesse que é legítimo, não para o remanescente. Eu não Então, consigo assim, encontrar um exemplo disso. Consegue, Rogério? pois é, Então, Sérgio. pô, hã? Eu não consigo achar, quer dizer, nenhum exemplo que eu. É assim, eu estou procurando alguém que já pagou uma indenização por radiação ionizante, né? Vocês sabem disso, eu falo isso sempre, né? Por favor, me apresente alguém que eu vou levar para o caldeirão do Mion, né? Como exemplo de estudo de caso. E eu também queria entender esse negócio de interesse legítimo parcial, sabe? Então, assim, eu acho que são conceitos indeterminados, né, que a gente vai acabar tendo que caminhar novamente para uma judicialização para tentar decifrar e definir esses conceitos. O que é complicado, a gente vai falar sobre outros tópicos, porque quando a gente estava começando a ter um arranjo calmo da definição de certos conceitos do Código Civil pelo Judiciário, depois de muito tempo, a gente agora vai ter um marco zero de muito assunto que já estava pacificado. Exatamente. E, infelizmente, isso para o investidor, quando ele olha para cá, né, ele certamente vai pensar o seguinte: não, peraí, eu estou entrando num cenário em que há uma incerteza gigantesca. Será que vale a pena eu colocar o meu dinheiro, tempo e esforço aqui por É procurar outros mercados que me pareçam mais previsíveis? Porque tudo que o investidor quer é previsibilidade. Enfim, vamos lá. a legislação fala de risco, né? Assim, eu disse, opa, tem um capítulo aqui de risco. Será que encontraremos a definição da ISO para risco, né? Risco é o efeito das incertezas sobre objetivos. Está lá na ISO, né? 31.000? Não. Aí vem assim, né? Os riscos e os interesses excluídos devem ser descritos de forma clara e inequívoca. Então, aquilo que está Beleza. coberto e o que não está coberto, beleza. De forma Agora, absolutamente clara. qual é o que me chama a atenção nesse segundo ponto? A gente já tinha previsão no Código de Defesa do Consumidor de que, se eu tenho uma cláusula contratual que gere uma dúvida de interpretação, prevalece a interpretação mais favorável para o consumidor. Isso já está no Código de Defesa do Consumidor desde 1990. O que a 15.040 está dizendo? Tudo bem, se houver divergência, vai prevalecer o texto mais favorável ao segurado. Só que ela coloca uma questão adicional que me preocupa: divergência entre os riscos delimitados no contrato e o previsto nas notas técnicas atuariais apresentadas à SUSEP. E aí eu gostaria muito de ouvi-los aí, enquanto especialistas no que é uma nota técnica atuarial, porque eu confesso que eu, no meu campo de conhecimento, tenho dificuldade para decifrar o significado de uma nota técnica atuarial. Até porque, na minha visão de leigo, e peço que vocês me corrijam, a nota técnica atuarial é um balizador de exemplos e situações que podem acontecer naquele tipo de risco que está sendo precificado, que está sendo criado um produto para isso, etc. e tal. E aí, quando a lei fala que, se tiver divergência entre o contrato específico feito de acordo com as informações apresentadas naquela proposta por aquele segurado
E a nota técnica atuarial vai prevalecer a interpretação mais favorável para o segurado. Eu estou imaginando um cenário de confusão do segurado começar a pedir para a seguradora a nota técnica atuarial, algo que isso é totalmente incomum nos dias atuais, e ele querer tentar interpretar o significado, que é pior. O judiciário, que muitas vezes confunde prêmio com indenização, querer entender o que é uma nota técnica atuarial e dizer que ela está mais favorável do que o contrato, entendeu? Eu acho o seguinte, né? Quando você está falando de aprovação de um produto, né? Você vai lá para a SUSEP, você vai enviar. Aliás, não tem nem mais isso, né? Mas assim, É. você vai enviar Só para em casos muito documento. pontuais. Os documentos são a nota técnica autorial, que é o que você falou, mas ela carrega também as condições gerais, né? E as condições especiais e tal, elas estão lá, né? Então, me parece que isso aqui quer dizer o seguinte: olha, entre o que o segurado recebeu e aquilo que foi registrado na SUSEP, há uma discrepância, entendeu? Mas isso é uma loucura, entendeu? É uma Não. loucura. Está dizendo assim, segurador, olha, se você aprovou uma coisa lá no seu produto na SUSEP e se você comercializa outra, vale o que é mais favorável ao segurado. Mas veja o modelo de desconfiança que se cria nisso, tá certo? É judicialização certa. Não sei se o Rogério tem uma outra visão, uma percepção disso aí, mas, cara, é surreal. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, Sérgio e Aloysio, eu sou atuário. Não sei Pois se é é, um azar ou uma sorte. isso é uma sorte. A nota técnica atuarial ela é fundamental ao segurador. Fundamental ao segurador ou ao segurador. É na nota técnica atuarial que estão estabelecidos os princípios matemáticos de Isso. especificação daquele risco. É na nota técnica atuarial que estão especificados claramente quais são os riscos que fazem parte daquela linha de negócio. É na nota técnica atuarial que se diz que se cobre e o que não se cobre, ou seja, eu não posso cobrir coisas que não foram precificadas ou não são precificáveis e cubro aquilo que eu especifiquei. Isto, nada mais. Qual a dificuldade que nós temos aqui? A legislação ela traz algumas. Eu vou ser um pouco crítico novamente. A legislação ela traz alguns aspectos que foram observados em processos judiciais anteriores, comandados pelo advogado que construiu o racional da lei, pelo escritório que construiu o racional da lei. Então, ela traz proteções na lei que facultam a um advogado, no momento que ele estivesse advogando em causa do segurado, pedir determinados documentos, É porque isso. passam a ser relevantes, tá? Passam a constituir prova da seguradora. E eu imagino que seja isso, nada mais de uma proteção para que o advogado consiga capturar a nota técnica atuarial, criando um conflito entre o que está escrito na apólice de seguros e o que está escrito na nota técnica atuarial. A nota técnica ela não é específica, ela é ampla. Quanto mais ampla, melhor. Tá? Exatamente. Ao ser ampla, ela permite que haja uma flexibilidade para o departamento técnico e para a área gerencial da seguradora ajustar o produto na medida em que ele é comercializado, em que as experiências de sinistro surgem. Você não precisa mexer na nota técnica atuarial. Você tem a nota técnica para indicar o marco passado e estabelecer um caminho futuro. Mas você não estabelece o caminho futuro do produto A, B ou C construído no âmbito daquela nota. Você pode criar ajustes necessários a cada perfil de público que consome aquele tipo de seguro. A gente vai falar de sinistro mais à frente. Só botar uma nota aqui, Rogério, que você está falando. A gente vai falar de sinistro mais à frente. E tem outra coisa que corrobora o que o Rogério está falando, né? Que é a exigência, né, de que se apresente um relatório de regulação. Né? E assim, né, isso pode ter lá no relatório de regulação, no final das contas poderia ter, né, que isso não vai acontecer, mas assim, relatório de regulação você não pega lá qualquer papelzinho que foi produzido e entrega para alguém, não é isso, né? Tem uma construção cognitiva dessa história. Mas assim, teoricamente, você diz assim, olha, apesar do que está escrito lá na nota técnica, né, assim, nas condições gerais está outra coisa, a gente está defendendo as condições gerais. É um negócio assim surreal. Talvez o aluno tenha bastante mais experiência do que eu nisso. Eu visualizo 3 produtos, eu diria quase 4 produtos sendo comercializados numa mesma seguradora. O mesmo produto
a mesma nota técnica atuarial, as mesmas condições gerais, elas têm uma conotação no departamento de sinistro, ou seja, a interpretação do departamento de sinistro é A. Tem uma conotação no departamento comercial, a área comercial enxerga aquele produto da forma B, e você tem uma conotação no jurídico da companhia. O jurídico da companhia enxerga um terceiro produto ser completamente diferente de A e de B. Eu diria a você que tem mais um É subscrição. pezinho, que é o pessoal de subscrição, o pessoal que subscreve o risco. Ele enxerga um quarto produto, ou seja, o mesmo clausulado, mesma nota técnica atuarial, mesma especificação de produto. Tudo isso, visto por departamentos diferentes, eles ressaltam os aspectos relativos à atividade deles, o que transforma o produto completamente. E a conotação, a interpretação do produto fica diferenciada. Quando eu vejo artigos na lei que dizem que não se pode inovar na recusa de um sinistro, ou seja, no momento em que a seguradora diz não cubro por A, ela não pode, ao longo de uma demanda judicial, indicar outros aspectos que corroboram a negativa. A seguradora vai passar a ser exaustiva na negativa. Eu recuso por causa de A, B, C, D, E, F, mesmo que não tenha uma prova contundente daquele fato. Ela vai se calçar com um rol de negativas que seja tão amplo quanto a condição de cláusulas de exclusão para discutir judicialmente depois. Então, ela pode excluir exclusões, mas ela não vai poder colocar nada novo, ou seja, não vai gerar nenhuma interpretação nova com base em fatos novos. Ela vai recusar por tudo. Olha, recuso porque foi ato de fato segurado, recuso porque foi um evento não coberto, eu recuso porque houve má-fé, eu recuso porque não foi dito na subscrição de risco que o bem estava sendo usado para aquela finalidade. Ela vai criar um rol gigantesco, fazer uma exclusão só. E já é já está bem consolidado, né, que em termos de subscrição vai acontecer uma coisa, primeiro, né, eu acho que o pessoal já está até se movimentando para isso, e eu tenho falado disso para todo mundo, que é o seguinte, que é a construção de novos questionários de avaliação de risco que serão enviados ao segurado, com milhares de páginas. Eu recebi um desses dias aí de uma corretora de seguros que tinha 45 páginas, né, assim, para ser preenchido, e, né, assinado e devolvido. E ele fará parte do contrato, entendeu? Olha que interessante. Luiz, eu não sei se você tem experiência com isso. Você, Sérgio, seguramente tem. Você trabalha. Você tem corretora de seguros também, não tem? Tem. Você atua como corretor de seguros. A Luiz tem uma experiência com corretagem de Tem uma seguros? corretora, atuar é outra coisa. Mas assim, eu tenho, fala. Beleza. É muito comum que o corretor de seguros assine a proposta pelo segurado. Ou seja, o corretor de seguros faz o preenchimento, o corretor de seguros se comunica com a seguradora. É muito comum isso, né? Em alguns ramos de seguro, em alguns produtos específicos, em algumas linhas de negócio, hoje em dia, por conta de regramentos internacionais, a seguradora não aceita mais que o corretor de seguros represente o segurado. Simplesmente não aceita. Vou dar um exemplo: seguro de crédito. A seguradora ela exige que o segurado assine a proposta. Ela exige que o segurado demonstre os poderes de quem assina a proposta. Ela exige que o segurado apresente um documento de identificação com foto da pessoa que tem os poderes que assina pela empresa segurada. Você percebe a complexidade? Claro. Hoje o meu corretor de seguro renovou o seguro da minha casa e o seguro do meu carro. Me entregou 3, 4 propostas diferentes, eu já tenho relação com ele há muito tempo, disse, olha, a sua indicação é perfeita, eu vou com ela, pode renovar. Ele renovou e não houve nenhum problema, ninguém falou comigo, nada, né? Vai passar a falar. Por quê? Porque informações que o corretor tem incluído naquele material, naquela cotação que ele fez, podem estar incoerentes com a utilização efetiva do bem, porque eu não li o material há 20 anos. Faz sentido que eu leia novamente, né? Mas a seguradora vai passar a exigir que o segurado tenha essa relação direta com ele. E a declaração não é formal. Vou dar um exemplo simples disso com o mercado de seguro de automóvel, tá? É bastante simples. Qual é seu estado civil? Essa é a pergunta. Né? Então, eu suponho que a Luísa seja casado, que o Rogério seja casado, que o Fernando que está aqui seja casado. Beleza. Na hora que eu vou transmitir a proposta do Fernando, eu boto lá, seu Fernando Vieira, Estado Civil, casado ou união estável, vou à luta. Pimba, apertei o botão e foi embora. Na hora do sinistro, alguém vai perguntar para o doutor Fernando se ele é casado e vai pedir para que ele comprove. Aí suponha que o Fernando não seja casado, não esteja em união estável, seja viúvo, por exemplo.
corre o risco do Fernando não receber indenização. E simplesmente uma pergunta absolutamente banal, que pode ser que esteja lá na pólice dele há 10 anos sendo renovada, porque alguém lá atrás, entendeu, não fez essa pergunta decentemente. Então, tudo isso, que faz parte de um questionário de avaliação de risco, as pessoas daqui para frente, e você tem toda a razão, Rogério, terão que se preocupar com coisas mínimas, né? E atestar, preto no branco, a informação. Para pequenos riscos e para grandes riscos, que vai ser muito pior. Os questionários de avaliação de risco, e aí eu repito, eu recebi hoje de uma corretora internacional que tem 45 páginas. 45 páginas. Algumas coisas lá são ridículas para serem respondidas, mas o segurado terá que sentar com o auxílio de alguém, obviamente, né, para que traduza aquilo para ele preencher 45 páginas. E essas 45 páginas serão usadas contra ele, óbvio. E Né? isso acontece muito com o seguro de condomínio. Seguro de condomínio, então, vai à luta. Né? Agora, olha isso aqui, que é o último item aqui, né? Como é que você define isso aqui? Isso que é? Qual é a visão de vocês em relação a isso aqui? Quando você pode chegar a esse tipo de situação aqui, assim, me parece que a complexidade que está por trás dessas coisas, né, ela é muito grande, entende? Para um mercado que quer ser livre, né, e que quer crescer rápido, né, que é o nosso caso aí com o Programa de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, que quer chegar aí a 10% do PIB em 2030, entende? Um dos tópicos que, felizmente, foi retirado do projeto de lei na versão que se tornou a lei era um tópico que retrocedia, exigindo que todos os produtos voltassem a ter que ter aprovação prévia da SUSEP. E aí, de novo, porque a gente está falando de um PL que nasceu em 2004, quando o mercado de seguros era completamente diferente do que é em 2024, do que era em 2024, quando se tornou lei efetivamente. Aqui, Sérgio, o que ele está exigindo é um ultradetalhamento das condições contratuais, né? Contrato, por exemplo, um produto all risks, você conhece muito bem, ele tem que ter um ultradetalhamento para cada um dos riscos, para que, se eventualmente entenderem que a cobertura de incêndio está equivocada, isso não prejudique a cobertura do Não, RC profissional que tem certo. lá, Olha, entendeu? eu tive que fazer uma época aí umas questões para exames. Todo mundo aqui já fez isso, a Luiz já fez, o Rogério também, então todos nós. Bom, sim, né? Militamos aqui do outro lado também, do lado acadêmico. E aí eu disse, vou pegar alguns exemplos e eu resolvi baixar umas condições gerais de automóvel, eu fiquei assustado. Cara, condição geral de seguro automóvel tem 70 páginas. 70. Aí você entrega uma apólice ao segurado e as condições gerais. Se lê aí, meu irmão. E me diz aí, assina aqui que você leu. É esse tipo de coisa. Você vai piorar isso mais ainda? Complicado. Ao que parece, é esse o objetivo, tá? Você ter um contrato num nível de detalhamento maior. Agora, olha só a questão de seguro de transporte, né? Que é interessante, né? Porque há uma discussão, né, em relação ao seguro de transporte. Eu sou embarcador, entrou o caminhãozinho lá do transportador na minha indústria, ok? Ele vai carregar para mim. Quando é que começa o risco, efetivamente? Então, aqui na legislação, nova legislação, diz o seguinte: começa no momento em que as mercadorias são recebidas pelo transportador e se encerra com a entrega ao destinatário. Tudo bem, entregou ao destinatário, o cara assinou que recebeu, tá tudo bacana. Agora, o recebido, o que é o recebido? Recebido é na hora que eu assino o papel que eu recebi ou na hora que eu pego isso aqui e boto em cima do caminhão, né? Porque assim, isso tem que ser bem entendido. Eu posso receber num dia e efetivamente começar a transportar no outro. E isso nem saiu do pátio, né, do embarcador, entende? Então, assim, né? Na hora que eu chego a esse nível de numa legislação genérica, na hora que eu chego nesse nível de detalhe, se eu vou detalhar, eu tenho que detalhar até o fim. Exatamente. Entendeu? Um outro ponto aqui embaixo, Sérgio, que eu acho importante a gente também chamar a atenção aqui. Primeiro,
o contrato não pode ser rescindido unilateralmente pela seguradora, ou que, por qualquer modo, diminua sua eficácia além das situações previstas em lei. Agora, esse último tópico aqui, a gente tem que olhar com muita atenção, porque ele fala o seguinte: eu não posso ter cláusula que garanta, e aí essa letra A que está me chamando a atenção, interesse patrimonial relativo a valores de multas e penalidades aplicadas por atos cometidos que caracterizem ilícito criminal. Eu vejo isso daqui e penso imediatamente no seguro de E&O e no seguro de E&O, que basicamente a gente está falando da proteção financeira para pessoas que, no exercício da sua atividade profissional, tomam decisões porque suas funções assim requerem, e que essas decisões, porventura, gerem a penalidade de multa. Algo que demorou muito tempo para a SUSEP finalmente admitir o D&O cobrindo o pagamento de multa. E agora a lei está dizendo o seguinte, aí de novo, um projeto que nasceu lá em 2004 e que não foi totalmente atualizado para 2024, quando ele virou lei. Não pode haver garantia de multa por ato que caracterize ilícito criminal. Então vamos lá. Primeiro, como é que eu terei a caracterização do ilícito criminal? Depois do Eu vou, transitado. eu vou esperar ter que ter o trânsito em julgado? Se essa for a interpretação, o que vai acontecer? Vai ter chuva de ações consignatórias da seguradora depositando em juízo, enquanto o processo criminal estiver em andamento. Pode demorar 15 anos. Não vou falar o nome, mas quem quiser pesquise. As reuniões do Conselho Diretor da SUSEP são públicas, estão gravadas no canal do YouTube da SUSEP. Então, quem quiser pode ir lá no canal do YouTube da SUSEP e acessar todas as reuniões já ocorridas do Conselho Diretor e as futuras, assisti-las ao vivo ou depois na gravação. Teve casos recentes, por exemplo, da condenação de ex-diretores de players do mercado por exemplo, demonstrações financeiras irregulares. No campo da atuação da SUSEP, isso gerou uma pena de multa. A SUSEP, ao aplicar a multa na pessoa física desses ex-diretores, determina um encaminhamento para o Ministério Público, para que o Ministério Público avalie se aquilo caracteriza crime ou não. O que a seguradora, que eventualmente tenha o D&O desse caso, vai ter que fazer agora? Opa, isso pode caracterizar ilícito criminal. O Ministério Público ingressou com uma ação penal em face dessas pessoas. Vou consignar, depositar em juízo esse valor e aguardar que a ação penal termine. Antigamente, no seguro de vida, as seguradoras tinham um certo hábito, estou falando isso já há um bom tempo, de, se a morte tivesse sendo objeto de inquérito policial, retardar o pagamento por conta disso. Até que a SUSEP veio e falou, você não pode travar o pagamento do seguro de vida se houver por conta de tramitação de inquérito policial, meramente. Só que a nova lei está sendo expressa dizendo, olha, não pode ter garantia para pagamento de multa por ato que caracterize ilícito criminal. Se eu tiver ação penal discutindo se aquele ato, que além de gerar uma multa administrativa, deve ser considerado um crime, chuva de depósito em juízo. E, obviamente, a seguradora vai falar, se eu pagar, daqui a pouco também eu corro o risco de tomar uma multa da SUSEP, dizendo que eu fiz um pagamento ilegal, pelo que está exposto aqui na 15.040. Então, eu acho que isso vai ser uma outra fonte de judicialização, a menos que a SUSEP, ao regulamentar isso, traga alguma saída, mas, de novo, acho pouco provável. Até porque, recentemente, eu não estou entrando aqui no mérito político da questão, só trazendo o conceito jurídico,
o Supremo Tribunal Federal reforçou que não caberia pena de prisão para quem fosse condenado em segunda instância, apenas depois de decorrido o trânsito em julgado. Ou seja, o cara ele não é considerado culpado até que a ação esgote todos os recursos possíveis. Acho que isso vai gerar uma fonte de judicialização grande. Vai dar. Tá? Isso aí. Bom, vamos andar um pouco aqui, né? As coisas todas de agravamento, elas. Eu não sei se vocês enxergaram alguma coisa, são várias coisas aí para Sérgio, só um acusação e ponto só que agravamento. me chama a atenção É, aqui. A gente tem um cenário atual que fala de maneira muito clara. Agravamento de risco. Comunica para a seguradora avalia e tudo mais. Agravamento de risco de má-fé. Perde-se o direito à indenização. é isso. Agora, o que a nova lei traz, e isso é para se lamentar, um conceito jurídico indeterminado, que é o agravamento relevante do risco. Aqui, ó, tá aqui. E aí, cazzo, né, como diriam os italianos, como é que eu vou definir o que é o agravamento relevante do risco? Isso vai ser Doutor outra Rogério é discussão. apaixonado por seguro de cascos, para não dizer o contrário, né? Assim, disse-me aqui nas transmissão de pensamento que lá há, nas condições gerais de casco, uma previsão desses mesmos 10% por conta de negligência. Os caras pagar o prêmiozinho lá, né? O sinistro está coberto, né? 10% de agravamento, está tudo certo no seguro de cascos, entendeu? Então isso me pareceu uma cópia ridícula, né? Assim, de uma condição que, cara, né? Assim, assim, dar um carimbo na má fé, sabe como é que é? É isso, uma consequência, tá no termo aí, consequência do relevante agravamento do risco, né? Gerando um aumento de prêmio de 10% do valor geralmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação do contrato, resolver. Pelo amor de Deus, pode falar. Eu vou dar uma guinada um pouquinho para responder uma pergunta que apareceu aqui no chat. A Kátia Garcia fez uma Isso, eu vi. perguntando qual seria o impacto direto para o corretor de seguros, já que existe a nova lei e essa falta de diálogo entre uma... Eu vou ler uma partezinha da legislação, são os artigos de 37 a 40. Tá aqui. 37 a 40, ele fala dos intervenientes no contrato de seguro. Tá aqui, eu vou botar na tela. Tá aí na tela. Os intervenientes no contrato de seguro. Os intervenientes são obrigados a agir com lealdade, boa-fé e prestar informações completas e verídicas sobre todas as questões envolvendo a formação e a execução do contrato. Ok. Os representantes dos prepostos da seguradora, ainda que temporários ou a título precário, vinculam-se para todos os fins quanto a seus atos e omissões. Eu me pergunto, o gestor comercial de uma determinada seguradora, atuando, faz uma determinada aceitação. Ao longo da vigência da apólice, ele muda de seguradora. A responsabilidade vai persegui-lo? Não. Olha que interessante, tá? Porque os representantes prepostos, ainda que temporários ou a título precário, vinculam-se para todos os fins quanto a seus atos e omissões. Ou seja, não está dizendo que ele vincula a seguradora, ele se vincula da pessoa física. Vamos ao que está escrito aqui. O artigo 39 diz que o corretor de seguros ele é responsável, pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhe forem confiados no prazo máximo de 5 dias úteis. Virou o corretor de seguros e agora ele é o entregador de papel. Então, eu acho que isso fazia sentido em 2004, né? Quando ainda tinha... Não tem mais papel, tudo eletrônico hoje, gente. Olha a alucinação. Parágrafo único. Sempre for conhecido o iminente perecimento de direito, a entrega deve ser feita em prazo hábil. A entrega de quê? O documento foi emitido e foi enviado para o segurado diretamente com cópia do corredor. Já está na mão do segurado. Recebeu por e-mail, WhatsApp, já está lá. Está no aplicativo da seguradora. O segurado já baixou o aplicativo, já está lá. Bom, vencemos, avançamos um pouco mais. Artigo 40. Para o exercício de sua atividade, o corretor de seguros fará jus a uma comissão de corretagem de seguros. Bacana. Vai ganhar para exercer a atividade profissional dele. Não precisa nem ter escrito isso. Né? Parágrafo único. A renovação... Olha que interessante agora. Esse parágrafo tem nome. É o parágrafo da traição. Vamos embora. Parágrafo único. A renovação ou a prorrogação do seguro, quando não automática,
ou seja, qualquer seguro de automóvel, ou se implicar alteração do conteúdo da cobertura ou financeiro mais favorável aos segurados e aos beneficiários, poderá ser intermediada por outro corretor de seguros de livre escolha do segurado do estipulante. Não que o corretor não possa mudar, o segurado não possa mudar de corretor, né? Mas aqui eu estou abrindo um precedente para que a seguradora sequer peça ao segurado uma carta de nomeação. Exatamente isso. Não precisa mais de carta de nomeação. E tem mais uma outra coisa. O Pra que corretor isso? da apólice, sou o corretor da apólice. Eu digo o seguinte, olha só, eu não mudei nenhuma característica da apólice. O prêmio é exatamente o mesmo do prêmio anterior, o que pode ser mais favorável para o segurado, para o beneficiário, né? Quando você tem uma alteração de um ano para o outro do mercado, que aumenta prêmios e tal. Então, isso me garante eternamente renovar o seguro. Olhando pelo outro lado, se eu quiser interpretar assim. É uma conversa de doido, tá certo? Não é assim. Teve uma reunião do lado da minha casa aqui, em Botafogo, numa universidade, sobre plano de saúde. Me chamaram para a reunião, eu fui. Cheguei lá na reunião, uma hora de reunião, eu disse, peguei as pessoas que estavam lá, que era da ANS, eu falei, gente, esse mercado que o pessoal está discutindo aqui, eu não conheço, eu estou nessa história aqui há mais de 30 anos. Porque, assim, essa ilusão, na prática, não existe. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Isso aqui parece que foi escrito por gente que nunca pisou no mercado. Ou pisou apenas, quer dizer, nos tapetes, entendeu? Do judiciário. Porque, assim, cara, não tem sentido prático nenhum, nenhum. Se o contrato é de boa-fé, acredito eu que todos os envolvidos são de boa-fé. Se agir com lealdade, boa-fé para prestar informações, né? Já está no jogo. Alguma observação mais aí, Rogério? Não? Deixa eu puxar um assunto aqui que eu acho que é interessante. Então, em relação a agravamento, é só aquela situação. A relação de cessão também, a gente já acabou falando, extensão, por extensão do que a gente falou no início aqui. Agora, inadimplência do prêmio. Isso aqui tem Isso alguma tem, coisa daqui a isso daí, considerar. Sérgio, tem algumas mudanças bem interessantes, tá? Uhum. Por quê? Hoje em dia, isso já está até sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Você tem aquele conceito de que, para que a seguradora negue a indenização pelo motivo inadimplência do segurado, ela tem que provar que notificou o segurado Isso. informando ele acerca da sua inadimplência, dando prazo para que ele regularize. Se ela não provar que notificou o segurado da inadimplência, o judiciário entende que ela não poderia negar a indenização sem comprovar que o segurado foi notificado da sua situação. O que a nova lei faz? A nova lei, ela cria dois conceitos de inadimplência ou de mora distintos. Primeiro, a inadimplência do prêmio à vista ou da primeira parcela, que no texto da lei é rescisão imediata do contrato, e a inadimplência da segunda parcela em diante, que é suspensão do contrato, dando prazo de 15 dias para regularização. Isso vai ser interessante, né? Porque provavelmente vai ter gente já se programando aí, não, peraí, vou fazer um prêmio parcelado, pago a primeira para garantir o seguro, mas da segunda em diante eu vou podendo atrasar, que eu ainda terei 15 dias para regularizar. Parecido com o que a gente vê aí no plano de saúde individual, tá? O Tá. pessoal meio que já mapeou o período de 60 dias de inadimplência a cada 12 meses e meio que usa esse período aí para fazer a inadimplência É, programada, entendeu? o que o pessoal está dizendo é o seguinte, né? Assim, olha, que se cria com isso é um controle externo daquilo que eu tenho que fazer. Eu não preciso nem me preocupar. Na hora que eu receber a notificação, eu pago. Exatamente isso. No máximo em 24 horas, que está tudo bem. E aí provavelmente vai começar a ter uma certa queda de opções para pagamento de prêmio à vista, Claro, né? Principalmente nos massificados, por claro. conta dessa diferenciação aqui. Inclusive com a quantidade de parcela. É. Então, assim, acho que esse é o ponto que me chama mais a atenção, tá?
E assim, e aí prazos, né? Aí você tem a história toda dos prazos, 15 dias lá, 30 dias para cá, 90 para resolução do contrato. Quer dizer, é muita regra para uma coisa que está absolutamente consolidada, todo mundo sabe como é que funciona, para todos os tipos de seguros, né? Não precisava, eu acho, fazer tanta confusão. A coisa de co-seguro, que aí a gente está falando também de grande risco, né? Aqui. Então, que é a coisa lá da responsabilidade da líder, né? E da responsabilidade parcial, né? Que ela também está consolidada no mercado, né? Então, isso aí já está Isso. definido. Bom, agora isso aqui é interessante, olha aqui, seguros cumulativos, né? Então, estamos falando aqui, basicamente, aqui de concorrência, né? Mas é interessante, é assim, o que estava dito aqui, eu estava até lendo sobre isso um pouco depois, até na própria legislação, e aí até deu uma resumida aqui, Luísa, na coisa da seguinte forma, né? Assim, quando distribui, está dito aqui, foi feita, né, pelo segurado ou pelo estipulante por força das contratações independentes, né? É, você tem a limitação de uma cota de garantia, beleza, né? Os seguros cumulativos de danos, né? O segurado deverá comunicar a cada uma das seguradoras a existência dos contratos com as demais. Será reduzida a proporcionalidade em poder segurar de cada contrato celebrado, quando a soma, tal, não sei o que, por aí vai. Bom, aí eu fiquei pensando no seguro de pessoas. Que, na verdade, lá atrás, quando alguém celebrava um seguro de pessoas, era obrigado, tinha uma perguntinha, né? Você dizia o seguinte: você tem seguro também em outras seguradoras? E você ia lá e dizia quais seguradores que você tinha, informava o número da pólice, né? Aqui. Vocês congelaram, gente? Uma impressão minha. Não. Não, não. Informava o número da pólice, tal, a seguradora, etc. Ok. Eu não vi essa previsão na nova lei. Na prática, não se faz isso mesmo, tá? Mas eu não vejo, não tenho visto mais esse tipo de pergunta. Não sei se alguém aqui que está nos assistindo ou vocês mesmos se lembram disso. Mas isso é trazido aqui para o seguro de danos, né? Mas basicamente com relação à concorrência de apólice. O que geralmente acontece em algumas situações, olha só. Na venda casada de seguro automóvel para pessoas que moram em apartamentos. Por quê? O cara vende o seguro automóvel e junto vai a apólice de seguro residencial. Na hora que dá sinistro, você tem concorrência, às vezes, entre três apólices. A apólice do condomínio, a apólice residencial que o cara efetivamente contratou e aquela que ele nem se lembra que foi vendida com seguro de automóvel. Dá uma confusão do cão. E geralmente o segurado nem sabe, né? E isso acaba acontecendo, quer dizer, no final das contas lá, quando você vai dar uma olhada. E hoje é até mais fácil, né? Você vai lá na SUSEP, né, e procura lá se o seu Aloysio tem mais de uma apólice, né? Então isso aparece lá, é mais tranquilo. Bom, e, Mas só né, para assim, deixar claro, tá, Sérgio? Lá mais à frente, a lei mantém aquela regra que no seguro de vida pode se contratar quantos quiser, com quantas seguradoras quiser. Isso daí está mantido, mas tá? você não precisa, lá não está dito que você precisa informar. Qual é a Não, outra? não, então. Mas como é hoje, eu não preciso informar para a segunda seguradora de vida que eu tenho um primeiro, porque elas não repartem o risco no seguro de vida, né? Eu tenho essa obrigatoriedade no seguro de danos. E isso Isso. daí está mantido. Até Mas é por aquele interessante, conceito que eu não consigo mensurar o valor de uma é vida, isso, é isso, é isso. né? Agora, quando você vai, e recomendo que vocês dêem uma olhada nisso, né? Fala isso, eu estava lendo aqui, esse assim com C aqui não é meu, não, é da lei, tá? Ou da onde eu peguei lá na lei aqui que eu trouxe para cá, aqui no último parágrafo aqui. Mas é o seguinte, quando você vai à SUSEP, no outro dia o Marco Aurélio, que eu não sei se está aqui, até me fez uma consulta pelo WhatsApp, num dia lá que a gente estava dando um curso desses aqui, que eu mostrei concorrência de apólice, como é que fazia o cálculo, e aí o Marco falou, pô, Sérgio, acho que você se enganou e copiou, eu trouxe de novo. Eu disse, é mesmo, pô, tá errado, tá, não sei o que eu consertei. Mas quando você vai à SUSEP olhar para isso, quem não conhece vai tentar entender, as contas que estão lá na SUSEP para mostrar para concorrência de apólice estão erradas, né? E a nova lei não traz isso também, dizendo como é que seria, como é que você conduziria isso, entendeu? Então isso fica em branco novamente. Você ratifica a concorrência e você não diz para o cara como é que isso vai acontecer, entendeu? O que cria também complexidade. Não para seguro simples, que isso você vai feito, mas em seguros maiores isso pode ser complicado. Bom,
que era a observação. O corretor, o Rogério falou, e algumas coisas de operações de seguros aqui, né? Então, essa aqui, o Rogério falou ainda há pouco aqui, eu acho que você podia falar um pouquinho, Rogério, da proposta de seguro. Você já falou, né, da necessidade de assinatura, isso é importante, né? Assim, apesar da legislação dizer, né, que pode ser o representante de seguro, o interveniente aqui pode ser responsável por representar o segurado, né? Mas na prática, eu diria que todo mundo vai ter que assinar, o segurado vai ter que assinar realmente aí a sua proposta de seguro para não ter problemas à frente, tá? Né? Isso está muito claro, né? Desta forma aqui. Agora, em relação à aceitação da proposta, é que começa a confusão, né? Diz aqui na legislação, ó, a aceitação da proposta feita pela seguradora somente se dará pela manifestação expressa da vontade ou por ato inequívoco do destinatário. Destinatário, né, a quem foi encaminhado o assunto. A proposta feita pelo potencial segurado ou seu estipulante, né, não exige forma escrita. O simples pedido de cotação à seguradora não equivale à proposta, mas as informações prestadas pelas partes, né, e por terceiros integram o contrato que vier a ser celebrado. Ok. Né? É no ambiente de cotação que você presta as informações ali para cálculo, esse cálculo vira proposta. Muitas vezes essas informações são puxadas lá da cotação, né? E se for eletronicamente, isso acontece mesmo. Recebida a proposta, a seguradora terá o prazo máximo de 25 dias para cientificar a sua recusa, ao final da qual será considerada aceita. Então, aqui tem uma grande modificação. A Kátia que perguntou para o corretor de seguros. O corretor de seguros terá que se antecipar bastante, né, em relação às vigências, ou a começar a tratar renovações. Então, se você tem uma renovação para o dia 1º de março, comece a tratar dela hoje. Nós estamos em 27 de janeiro, porque se você contar os 25 dias, né, você vai ter que entrar com esse pedido de proposta no dia 5 de fevereiro, né, para que fevereiro é o mês de 28, né? Até antes disso, lá pelo dia 3, prevendo o prazo aí de que a seguradora pode recusar em até 25 dias. Sérgio, eu Querem posso só comentar? fazer um complemento? Tem um outro trecho na lei que diz o seguinte: se aquele que for ciente da impossibilidade do risco ou do fato do risco ter sido decorrido, Sim. contribuir mesmo assim para a assinatura do contrato, será multado num valor equivalente ao dobro do prêmio. E aí, nessas andanças aí que a gente está lá pelo escritório discutindo a lei com vários players do mercado, me vieram com o seguinte exemplo para falar sobre isso. E aí eu acho interessante trazer, porque isso pode ocorrer com seguradora, com corretor, com representante, com todos os players envolvidos, e a lei coloca isso de uma forma ampla. O exemplo que me deram foi: havia um seguro de desemprego com exclusão expressa para aposentados que estivessem recebendo benefícios da Previdência Social. Para quem estava sendo vendido esse seguro? Justamente para os aposentados. Velhinhos do condomínio. Exatamente. E sabidamente não poderiam receber aquele seguro. Então, assim, é um caso sui generis, mas situações parecidas podem acontecer em outros ramos. E é interessante destacar isso, né? Ou seja, quem tiver a ciência de que aquele risco é impossível e mesmo assim contribuir para a assinatura do contrato pode ser penalizado em multa equivalente ao dobro do valor do prêmio. Está em Então, acho algum que é lugar por importante aqui. colocar isso. Tá, sim, sim. Mas, assim, continua, né, aquela coisa, né? Obviamente, se você pagar o prêmio, né, que, enfim, a proposta está lá colocada, mas também não significa que está aceita, né? Você pagou o prêmio, beleza, pagou o prêmio até antecipadamente. Você transmitiu uma proposta, saiu o boleto, você pagou. Beleza. Isso não significa dizer, né, que ela está aceita. Essa nota aqui,
ela é estranha. Então, a legislação considera-se igualmente aceita a proposta pela prática de atos inequívocos, tais como, né, o recebimento total ou parcial do prêmio. Então, Possa Sérgio, aí eu faço a seguinte leitura. A 15.040, ela coloca, e aí foi um dos slides que você passou há pouco, que a proposta ela pode ser feita diretamente pela seguradora ao segurado. pode. E é o que todo mundo recebe aqui, por exemplo, e-mails direto da seguradora ofertando seguro de vida, seguro viagem, etc, etc, etc. E aí tem um ponto na lei que ela diz o seguinte: quando a proposta for feita diretamente ao segurado ou ao proponente, ela somente será considerada aceita por um ato inequívoco do proponente. Ou seja, a seguradora não pode alegar porque mandou o e-mail que aquilo está aceito. E aí, vai lá, o que é o ato inequívoco? Ah, o cara teve que entrar no link, fazer o procedimento de contratação, ou o cara entrou no link, emitiu o boleto e pagou. Eu acho que está muito mais por esse sentido. Mas, que fica confuso, fica. Mas me parece que a ideia aqui foi tentar exemplificar o que seria ato inequívoco para esses casos em que a seguradora propõe diretamente ao proponente sem um intermediário na jogada, entendeu? É a Não, mas interpretação que eu faço. existe um critério de subscrição. O critério de subscrição é o seguinte: tá bom, você transmitiu, te enviou uma cotação, o corretor enviou uma cotação, né? Você achou que está ótimo, né, esse negócio, pede o corretor para transmitir a proposta, ele transmitiu. A seguradora tem um prazo, né, Sim, para aceitar ou não, 25 dias, a gente acabou de ver. perfeito. Então, esse parágrafo, esse pedaço aqui, né, essa nota acima, ela não sustenta. Porque assim, eu paguei o prêmio, é um ato inequívoco, é pagamento de prêmio, tá legal. Eu pago o prêmio, em 25 dias eu disse a Luiz, não quero seu risco, estou te devolvendo o valor que você O pagou. prêmio, exatamente. Um abraço. Entendeu? Então Nesse não período te dei cobertura, obviamente, claro, mas mas. está aqui. Não é? Agora, Então, sabe o que é pior, Sérgio? O que é pior é esse penúltimo bullet point aqui. E isso me chamou a atenção de uma maneira, e último é ou bom que penúltimo, qual deles? o penúltimo, os critérios Ah, comerciais e tal. E felizmente temos aqui um atuário para nos ajudar a debater esse ponto. E olha só o que está falando. Critérios comerciais e técnicos de subscrição e aceitação devem promover solidariedade e desenvolvimento econômico social. Tá bom, vamos lá, é aquele famoso diz tudo, mas não diz nada. Vírgula. E aí que está me chamando a atenção aqui. Sendo vedadas políticas técnicas e comerciais conducentes à discriminação social ou prejudicial à livre iniciativa empresarial. E aí é bom que nós temos um atuário aqui para reforçar esses pontos. Quando a seguradora coloca que o CEP-A para um seguro de automóvel custa mais caro que um CEP-B, não é porque a seguradora está discriminando a renda per capita de quem peraí, mora no peraí, CEP-A. peraí, parênteses, né? Lembrando que o CEP A, que você falou, né, é uma região bem Então, popular e o B vou é chegar uma lá. região de pessoas Isso. Vou chegar lá. Mas a seguradora não está dizendo que o CEP-A vai custar mais caro no seguro de automóvel do que o CEP-B pela renda per capita dos habitantes de cada CEP. Ela está dizendo isso por conta de estatísticas de segurança pública que mostram que a região do CEP-A tem uma incidência maior de roubo e furto do que na região do CEP-B. Da mesma forma, que aí diz prejudicial à livre iniciativa empresarial, né? Quando a seguradora coloca que o motorista de aplicativo para fazer o seguro do automóvel tem um custo mais elevado do que aquele que apenas usa o carro para um deslocamento normal e não profissional,
dessa maneira, não usa o carro como instrumento de trabalho, também é uma questão estatística, que obviamente quem dirige 250, 300, 350 quilômetros por dia, 10, 12 horas por dia seguido, está muito mais exposto a risco do que aquele que dirige das 7 às 8h30 da manhã, depois o carro fica parado até 6 horas da tarde, 6h30, e depois de 7 às 8 da noite para voltar para casa. Enfim, aí obviamente eu vou deixar o atuário falar sobre isso, porque o meu receio é que conceitos básicos, aritméticos, atuariais do seguro, passem a ser interpretados como discriminação social ou prejudicial à livre iniciativa empresarial. Então, não sei se a minha visão de advogado está equivocada, mas esse é um tópico que me preocupou quando eu li aqui na lei. A sua visão não tá equivocada, não. É isso mesmo, é isso que está escrito aí. E é possível, sim, que as seguradoras tenham que estabelecer políticas de subscrição que minimizem essa percepção, que dá muito trabalho, não, infinito trabalho. A questão sempre que eu coloco é a seguinte: na dúvida, o preço aumenta. Você precisa contemplar o que você não espera. Na dúvida, o preço aumenta significa que seguro vai custar mais caro no Brasil. Então, é uma pena. Enquanto o mercado mundial busca seguros que são mais focalizados no indivíduo, nas necessidades dele, com uma acessibilidade maior, uma inclusão maior do seguro, divulgando mais e sendo permitido e possível contratação de seguro em todos os níveis, em todas as camadas sociais, aqui no Brasil a gente está cada vez mais elitizando o seguro. É exatamente isso. É uma pena, porque E a na saída... dúvida, a seguradora vai fazer o seguinte: pô, tem dúvida aqui, posso me estrepar, eu vou aumentar o preço. Não, ou então Coloca ela... todo mundo na régua de cima, aumenta o preço e vamos em frente. Ou então ela usa artifício de comparação. Quer ver um artifício de comparação? Baixada Fluminense. Seguro de automóvel. Historicamente, né, assim, a seguradora não aceita seguro na Baixada Fluminense. Em outras regiões aí dos outros estados do Brasil, beleza. De repente, começaram a aceitar. Como? Né? Assim, elas começaram a comparar com as APVs. Quanto é que cobra uma APV? Ah, a APV cobra, sei lá, R$ 250 por mês para fazer um seguro lá em Queimados. A seguradora disse, ok, vou fazer seguro mensal em Queimados também. 80% da FIP, 85% da FIP, cheio de restrições, e o preço custa 380. Aí o cara lá em Queimado vai dizer, pô, não, peraí, não dá, eu vou fazer na APV. Faz na APV. Então, essa justificativa aqui, que a gente está falando, ela até já existe na prática aqui, né, do dia a dia, né? Para quem está nesses mercados aí, que são mercados aí mais dinâmicos, digamos, né? Mas efetivamente é o que vai acontecer para todo mundo. Ah, eu tenho que fazer a mesma coisa? Tá legal, então vou aumentar o preço de todo mundo porque eu não consigo. É isso. Tudo bem, vamos lá. Vigência do contrato, né? Não tem coisas muito graves aqui em relação à vigência do contrato, né? Assim, as legislações que precedem, né, isso aqui agora, as últimas aqui, vem trabalhando a coisa de vigência do contrato, quer dizer, muito bem. Eu acho que aqui não tem grandes Só um problemas. ponto só, Sérgio, é que antes o Código Civil vedava, entre aspas, porque na prática sempre se buscou meios para passar por isso, que a renovação automática só poderia acontecer uma vez só. Ah, Hoje em dia, agora a nova lei admite a renovação automática como algo negocial e comercial, que na prática sempre foi feito. não foi feito, né? E a coisa da interpretação do contrato aqui é muito interessante, né? Que você diz assim, tem que ser interpretado e executado segundo boa-fé, ok, né? Aí você diz, né? Se da interpretação de qualquer documento elaborados pela seguradora, tais como peças publicitárias e impressos, instrumentos contratuais, pré-contratuais, resultarem dúvidas, contradições, né, e etc., elas serão resolvidas no sentido mais favorável do segurado. E na prática, eu acho que a gente perdeu uma coisa ao longo do tempo, que foi a capacidade técnica, né, e até de subscrição e de montagem de produto em muitas seguradoras, porque sai o manual do segurado dizendo, do segurado dizendo um monte de coisas, a apólice, as condições gerais dizendo outras, e o material comercial dizendo outras completamente diferentes, né? Assim, então, isso, na verdade, né, assim, é uma ratificação de uma coisa que já existe, né, mas que pelo menos tem um apelo aqui para as pessoas sentarem e darem uma olhada, né, para o que efetivamente estão fazendo, né? Porque a coisa realmente é complicada. Eu sou do tempo
né, que quando você montava produto, você passava, né, por todo mundo de direito para todo mundo opinar, verificar, checar, etc, para ver se tinha essas confusões, né. Hoje em dia talvez não isso não seja feito assim. Então, assim, eh, nada muito grave, né, em relação a isso aqui. Muito bem. Resseguro, a gente já falou de resseguro? A gente que deu uma Não, pincelada. a gente falou de Cosseguro. Então manda aí, resseguro. Está aqui o prazo de aceitação da resseguradora de 20 dias, com contado da recepção da proposta. O reforço de que a resseguradora, a menos que o contrato preveja de maneira distinta, não responde diretamente para o segurado ou terceiro prejudicado. Porém, se houver insolvência da seguradora, é possível demandar o ressegurador diretamente neste caso. Isso até Mas porque você tem uma lei específica de resseguro, que é uma lei complementar, e aí uma nuance jurídica. A Lei 15.040, por ser uma lei ordinária, não poderia alterar uma lei complementar que é hierarquicamente superior. Então, por isso que ela fala pouco de resseguro, para continuar mantendo a validade da lei complementar 126. disse-me o doutor Rogério que, assim, né, as resseguradoras internacionais ficaram animadíssimas com esse prazo de 20 dias. Inclusive, elas querem fazer em menos tempo, né, assim, né. Então, assim, enviada sabedoras que a proposta de seguro deu entrada na seguradora, elas entrarão em festa na Europa, no Japão, em Bermudas, etc, para entregar tudo em 10 dias. Não é isso, doutor Rogério? Na Cara, eu prática, não se sei você nem, estiver renovando não um sei nem grande falar. risco, você está perdido. Eu não sei nem o que falar, cara. Eu vou dar um exemplo do caso que eu estou vivenciando desse caso agora. Uma apólice nossa venceu em agosto do ano passado. E a gente está com uma proposta assinada em janeiro desse ano. Exatamente isso. Não é fácil você negociar algo complexo. Espera o prazo. E a seguradora e os resseguradores estão preparados para isso. É claro que você tem que trabalhar com muita antecedência e tudo mais, mas não tem condição. Se você olhar a própria legislação de resseguro, os próprios regulamentos da SUSEP estabelecem que os documentos relativos à cobertura de resseguro, a formalização dos documentos, nunca pode superar 180 dias, 270 dias, porque sabe-se que é pouco provável que você consiga rodar um documento com 10 assinaturas, 10 seguradoras diferentes, 10 países do mundo diferentes, com 2 pessoas assinando por cada resseguradora. É muito difícil. O papel demora para chegar, por isso demora para ter um documento completo, pronto, assinado, para ficar arquivado com a seguradora. Então, a mesma coisa acontece na renovação de uma apólice de grandes riscos, que faz parte de um programa mundial, por exemplo. Por exemplo, Que existe, tá? exige Não é uma apólice uma isolada, não é um colocação. standalone aqui no Brasil, é uma apólice que faz parte do programa mundial. Todos os países, 120 países aquela empresa opera. Em 120 países tem que se coordenar a renovação do seguro. Os caras fazem um mega acordo, depois vão estabelecendo as condições país a país. Chega a vez do Brasil, mas muitas vezes existe uma dilação de prazo substancial que quebra todos os regulamentos que tem aqui no Brasil. Acontece. Sem contar que você tem outros problemas, tem problema de tradução, tem problema de erro conceitual de coisa, tem tudo que você imaginar, divergência com a legislação brasileira, tem tudo que você A minha imaginar, sugestão não é sempre é assim. trabalhe com meses de antecedência. Bom, assim, né? E sinistro, né? Então, assim, né? Vem a história. Essa é a mais engraçada. Eu vi o Rogério, para quem não sabe, ele é presidente da ANSP, né? Um dia desse eu dei uma passada, eu não consegui assistir tudo. Vocês estavam falando num café exatamente de regulação de sinistro. Estava interessantíssimo. E eu, infelizmente, tive que entrar no carro e não pega o diabo do troço lá com o Bluetooth do carro, não consegui acompanhar o resto. Mas, assim, né? Essa história de entrega de regulação eu fui superintendente de sinistro, né? Relatório de regulação de sinistro é uma das coisas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida, juro por Não, Deus. Sérgio, mas olha só, como o próprio Rogério colocou muito bem no início aqui do nosso encontro, essa lei ela foi criada, ela tem como mentor intelectual, vamos Sim, colocar assim, um grupo jurídico que defe- se, digamos assim, ganhou fama atuando contra o mercado segurador, né? E o que acontece? O STJ já havia decidido
que a seguradora não era obrigada a abrir o relatório de regulação de sinistro para o segurado, que isso constitui, digamos assim, um segredo industrial daquela empresa e que, se ela abrisse, ela ficaria prejudicada em relação ao restante do mercado. E, muito provavelmente, com base nas experiências de casos concretos que este grupo teve, agora que eu estou tendo a oportunidade de criar a lei, vou fazer justamente o contrário. Vai todo mundo ter que abrir o relatório de regulação de sinistro. É isso. Cara, assim, visão de quem operou na área, tá legal? É assim, né? Qual o relatório que você quer? Eu produzo ele em uma semana. Porque assim, eu vou te entregar um documento bonito, todo arrumadinho, todo pô, não sei o quê. Toma aqui, esse aqui é o meu relatório. O que é que vai dizer que não é? Agora, exige mais trabalho? Exige. Tá bom. Vou ter lá o pessoal na área de sinistro, vou ter o pessoal de edição. Entendeu? Você não tem marketing digital? Vou ter o pessoal de edição lá, entendeu? Vou chamar lá alguém para redigir, né, relatório de regulação de sinistro, 2 advogados juntos, entendeu? É basicamente isso, cara. É assim, pontos que a gente tem visto aí nas conversas que a gente tem travado aí com vários players do mercado, né? Primeiro, isso vai, digamos assim, ensinar o fraudador, né? Não sei se alguém aqui já viu aquela animação Os Incríveis, Sim, sim, sim. animação já muito antiga, que tinha lá o senhor incrível, trabalhava na área de sinistro de uma companhia de seguros. E Exatamente. tem uma cena clássica que vem lá uma senhorinha que não consegue receber o seu pagamento e ele fala, ó, preenche o formulário A, o formulário B, vai no andar tal. Então tem muita gente com esse receio. Olha, eu vou estar ensinando o fraudador o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer para poder ganhar sempre nas seguradoras. E outra preocupação é, a depender do que for escrito nesse relatório de regulação, e aí que entra a tua área de edição que você colocou, Sérgio, daqui a pouco vai estar chovendo ação de danos morais contra a seguradora, porque a seguradora está dizendo que o sujeito está praticando fraude, não tem prova concreta e cabível disso, está dizendo que tem indício de conluio sem ter uma prova concreta e cabal disso, porque no direito a gente Não, mas precisa veja, é ter, ou eu pior. tenho a prova, ou eu Não, tenho que presumir a é, inocência. E aí o cara mas é vai ter um pior. documento dizendo que a seguradora entende que ele é um fraudador e etc., vai começar a chover ação de dano moral contra o Não, mercado, olha só. entendeu? Mas é pior, porque tá aqui embaixo, ó. A seguradora terá o prazo de 30 dias para manifestar sobre a cobertura. Aí eu pego um sinistro com a cara de fraude e digo o seguinte: em 30 dias eu tenho que dizer alguma coisa. Não vou Eu vou, pagar. eu vou dizer o quê? E eu vou, Olha, eu olha que vou pegar o. interessante, tá? Olha que interessante, olha que interessante. A gente está vivenciando um caso recente, recentíssimo. Aconteceu agora de pouco, todo mundo viu o avião que tentou fazer um pouso em Ubatuba e não conseguiu. Sim. Tá? Destruiu o avião, morreu o piloto, as pessoas do avião não morreram, parece que uma pessoa da rua foi ferida, tudo mais, danos materiais, o avião destruído. Como regula um sinistro desse? Dá para regular em 30 dias? Conseguiu o Não, perito, nem abrir o a caixa CNIPA se preta? manifesta em 30 dias. Caramba, gente, é impossível fazer um negócio desse. A queda de um avião, a queda de um helicóptero, para falar o menos possível, né? A gente está falando de algo que é complexo e que exige a observação e o tratamento de diversos dados, Não. uma quantidade gigantesca de informação e do levantamento de características da aeronave, Ah, por exemplo, olha aqui, ó. no momento do Ó. acidente. 120 dias. Esse é o prazo Não dá, máximo. não Prazo dá. É o máximo. caso do Evergreen, por exemplo. Sim. Digamos que naquele navio tivesse algum transporte feito com cobertura de uma seguradora brasileira. Aí, para Pois é. desencalhar o navio, para iniciar o processo, você P-36. já. Oi? P-36. Ah, pô, Entendeu? O que é que você não é faz? fácil. Ah, tudo bem. É complexo. Tá legal. 120 dias. Você não consegue. Eu nem consigo dizer, no caso da queda de Ubatuba, né, assim, o que que eu vou dizer em 30 dias? Tem cobertura ou não tem, né? O que que acontece? Ah, não sei. É difícil, né? É difícil. Difícil. Tudo bem, eu acho que tem o caso, pode ter casos em que essa ausência de manifestação seja até de má fé. Pode ser. Tem casos que são assim. As pessoas não são necessariamente honestas, né, decentes e tal. Mas
né, assim, tudo varia, eu acho que em termos de complexidade do que você está falando. Se o CENIPA leva 3 meses para emitir um relatório, para dizer, né, o que que aconteceu, qual é a causa. Porque, assim, seguro tem a ver com nexo causal, né? Tem a ver com, né, com causa, tem a ver com evento de risco, manifestação do evento de risco. Como é que você pode indenizar alguma coisa se você não sabe exatamente o que aconteceu? Não tem como, né? Você pega um sinistro de obra civil, de, sei lá, barragem, esses negócios que são extremamente complexos, envolve geologia, né? Envolve uma série de outras coisas, são estudos caríssimos que você vai ter que tunelagem e outras coisas, né? Assim, é muito complexo. Eu já regulei sinistro de, assim, falei de tunelagem aqui, rachadura de pedra, né? Você, pô, para definir exatamente o que aconteceu, você levou 6 meses para fazer o estudo todo, para saber o que aconteceu. Porque esse estudo também tem a ver com a solução que você vai dar depois, aquela solução de engenharia para reparar. Muito difícil, muito difícil. E, né, assim, você tem todas as complicações, né, que vêm desse tipo de coisa, né? Bom, 30 dias aqui para pagar a indenização, né? Mora, né, 2%, são as coisas normais, e, né, você e todas as outras sanções aí que isso aí não é menos importante, mas a coisa do prazo eu acho que aqui ela vai dar muita confusão, né. Muito bem. Seguros, né, específicos, né, aqui. Aí tem a coisa de seguro de danos aqui, né? Os seguros a valor, de novo, não se admite cláusula de rateio. Isso é boa, né? Seguros de prestamista são regulados como seguros de dano no que couber. E quando no momento. Transformaram o prestamista num produto híbrido, porque hoje o Exatamente, prestamista ele é regulamentado como seguro de pessoas. exatamente. Mas é o seguinte, né? Isso aqui tem consequências, né? Que é, por exemplo, aqueles seguros de garantia de cota condominial, Fernando. Né? Assim, né? Fernando que trabalha muito com isso. Ele, justamente o que a Luísa falou, você não sabe onde é que ele vai, né? Então, por aí vai. Vamos lá. Os RC, seguro de responsabilidade civil, né? Os prejudicados poderão demandar diretamente a seguradora, desde que litisconsórcio, né, passivo com segurado. Só para lembrar, o que é litisconsórcio, eu coloquei aqui, fenômeno processual caracterizado pela pluralidade de sujeitos Traduzindo, né? em um outro Traduzindo, âmbito do processo judicial. o prejudicado ele pode entrar com ação contra a seguradora, desde que junto contra a seguradora ele entre contra o segurado na mesma ação. Mas isso já é feito, né? Porque ele acaba Não, sabendo. sim, sim. Isso na Assim, prática já existe. ele já Agora só virou está praxe. formalizado. É, Principalmente no caso de pessoa jurídica, os advogados entram pedindo a apólice de RC do cara. A primeira coisa que ele pede, exatamente. entendeu? Ah, me dá a apólice RC. Tem a apólice RC, o cara já entra contra os dois, né? E assim, para garantir velocidade, né, desse tipo de coisa. Bom. E aí, o seguro de vida e integridade física. Manda bala aí, Luiz. Olha só, temos algumas polêmicas aqui, né? Primeiro, algo que me parece até meio óbvio, né? Dizendo o seguinte: não prevalecerá a indicação de beneficiário nos casos em que a lei coloca como revogação da doação, né? Que são casos que estão previstos no Código Civil em que uma doação ela é anulada. Por exemplo, se o beneficiário tentar matar Ah, o segurado, né? Então, se o beneficiário atentar contra a integridade física do segurado, se ele praticou injúria ou calúnia contra o segurado, então, nesses casos, a indicação do beneficiário não prevalecerá. Agora, esse outro ponto aqui, olhem só. Se a seguradora, ciente do sinistro, não identificar beneficiário ou dependente do segurado no vai prazo pro fundão. prescricional, Vai pro fundão. deverá pegar o capital segurado e aportá-lo no FUNCAP. Então Então, vamos lá. Primeiro, a seguradora que tem que estar ciente do sinistro, a é. menos que você tenha como segurado uma pessoa notória e conhecida, tipo, morreu o Silvio Santos. Seguradora que tem o Silvio Santos sabe que tem o Silvio Santos.
Morreu fulano de tal, todo dia morre alguém. Vai querer impor que a seguradora agora fiscalize o registro nacional dos cartórios e cruze isso com sua base de clientes para que ela fique ciente desse sinistro? Eu tenho medo do que a regulamentação dirá. E outra, é a seguradora quem tem que saber se tem beneficiário ou dependente econômico do segurado? Não, né? Então, isso para mim aqui é um absurdo completo. Vamos aguardar o que a SUSEP vai falar sobre regulamentação desse tópico, que para mim é um completo nonsense. Eu não consigo justificar isso, ou achar justificativa para isso. Né? Enfim, não sei se o Rogério tem alguma opinião diferente aqui. Isso para mim é um absurdo completo. Cara, minha única opinião é não adianta se debater contra, né? Tem que se adaptar. A palavra-chave agora é como a gente ajusta mais rapidamente o mercado à nova lei. Ela está aí, vai ficar. O que a gente tem que fazer agora é acelerar o processo de aprendizagem das seguradoras, acelerar o processo de aprendizagem dos corretores. Bater não adianta mais. Não adianta, não adianta. Vamos ajustar rapidamente esse entendimento e vamos nos preparar. Ou seja, a gente vai ter que se prevenir contra os remédios que a lei está trazendo, porque está trazendo questões que já foram discutidas no passado, já foram pacificadas no passado e voltam agora à tônica da discussão, com uma interpretação diferente. Isso leva a é um trabalhozinho a mais, mas eu acho que ele é bem produtivo, que é o seguinte, assim, o Aloysio contratou um seguro de pessoas, beleza. Hoje em dia, você contrata seguro de pessoas, tem aquela cláusula lá, segue o Código Civil na hora de indenizar, e aí vai se procurar quem de direito. É o seguinte, né, o corretor de seguros hoje tem que olhar para isso e dizer assim, olha, querido, está aqui o papelzinho, nomeia seus beneficiários. Entendeu? É o cidadão ABCDE, tem o telefone, endereço, e-mail E e tudo. além, Sérgio, avisa para os beneficiários que você fez o seguro de vida. Avisa Porque é para outra ela é discussão. beneficiária. É exatamente isso. Esse é um ponto importante. Os beneficiários, que normalmente nem sabem disso, né? Vão Exatamente. descobrir depois, mexendo nos papéis, descobrem lá um certificado de seguro de vida e vão lá buscar a indenização da seguradora. É melhor avisá-los, fazer o envelope da morte, né? Tem que fazer o envelope da morte para deixar as instruções, E inclusive chamar a seguradora para pagar. botar uma cláusula, deixar assinado e registro no cartório, assim, em desconfiança que algum de vocês me matou, vocês não recebem. Está na legislação. Então, assim, né? Para já deixar claro para ninguém tentar, né? Então, é isso. Ou aquela história, se você tem medo de falar que fez um seguro de vida para o beneficiário, reveja quem você está escolhendo como beneficiário, né? Tem isso também, né? Agora, olha só, essa parte de carência, Sérgio, ok, a gente não precisa falar muito, não, pode se estabelecer carência. Agora, esse ponto é importante a gente falar aqui. Por quê? O Código Civil de 1916, ele tinha uma questão com o suicídio no seguro de vida que fez o judiciário criar um entendimento que era extremamente prejudicial para o caso concreto. Qual era o entendimento? Se o sujeito se suicidou, ou melhor dizendo, contratou o seguro de vida já pensando em se suicidar, a seguradora poderia negar o pagamento. Aí, como é que se provava que o sujeito já contratou o seguro de vida pensando em se suicidar? A menos que ele deixasse uma carta-testamento, era muito difícil fazer esse tipo de prova. O que faz o Código Civil de 2002? Vão acabar com a subjetividade dessa questão. Critério objetivo. Se matou nos primeiros 2 anos, não recebe. 2 anos e 1 dia em diante, recebe. Porém, o nosso judiciário demorou a entender que houve uma mudança na lei. E apesar do Código Civil de 2002 ter entrado em vigor em 2003, apenas em 2018, 15 anos depois, o STJ modifica a sua súmula sobre o tema e coloca: suicídio nos primeiros 2 anos de vigência não tem cobertura, pouco importando a motivação do suicídio. Demorou 15 anos, apesar do texto da lei ser clara, para o assunto ter sido resolvido. Agora, e aí de novo, é um projeto de lei lá de 2004, quando o assunto não estava pacificado, e que volta a trazer
que o suicídio somente terá cobertura se for provado que ele é o suicídio involuntário. Melhor dizendo, o suicídio não terá cobertura se provado que ele foi um suicídio voluntário. Contratou o seguro com a intenção de se matar. E aí, Sérgio, volta só um slide aqui, por favor. E aí ele cria outras duas figuras complicadas, que é: não haverá carência se o suicídio for por conta de grave ameaça à existência do segurado ou para legítima defesa de terceiro. E aí, de novo, vai ter uma corrida no judiciário para a gente ter definições do que diabo tudo isso significa. O ponto é aquele cara que pulou na frente da bala. É exatamente isso, né? Sabia que ia morrer na frente da bala. Mas aí você vai voltar a ter a discussão sobre a intenção do suicídio. Sim, sim. E aí vai ser um problema. O próximo slide, Deixa na eu só verdade... dar Oi, fala, lembrar. Sérgio. Nós Desculpa. temos 8 minutos, tá? Então, Perfeito. O vamos próximo lá. slide é só uma colocação na lei de algo que o judiciário já consagrou, que é seguro de vida individual, renovado por mais de 10 anos, a seguradora não pode cancelá-lo automaticamente. Tem que dar uma nova opção de precificação para que o segurado decida. E aí, isso agora virou texto de lei, mas já é consolidado no judiciário há muitos anos. A prescrição, que eu acho que é o nosso penúltimo slide aqui, tem 3 casos. Vamos lá. Rapidinho, então, Sérgio, já que você falou que a gente está com pouco tempo. O que eu acho de principal aqui? A gente hoje tem uma discussão muito grande sobre a prescrição para beneficiário de seguro de vida. Estão surgindo entendimentos no judiciário de que o beneficiário do seguro de vida não teria 3 anos, mas 10 anos para poder pleitear o pagamento do seguro de vida, tá? Se baseando em artigos do Código Civil. Como esta lei expressamente revoga esses artigos do Código Civil, a expectativa é de que a gente passe a ter a pacificação do entendimento de que beneficiário do seguro de vida terá como prazo 3 anos. Mas, de novo, expectativa. Temos que aguardar o que vai acontecer. Aí, bom. E aí, recadinhos acadêmicos, né, que vocês já sabem, nossos MBAs, né, aqueles que eu coordeno, os de saúde estão funcionando já, né, os de saúde estão nos sábados quinzenais. Nós estamos relançando aí para depois do Carnaval MBA Seguros, né, que vai voltar a funcionar. Temos aqui um MBA aqui em gestão de hospitais e clínicas também, que vai ser para março, e também a nova turma do MBA Governança, Risco, Controles e Compliance, também agora às terças-feiras, né? Então tem tudo isso aí, né, para vocês darem uma olhada lá no site do IPTEC, né, para olhar essa coisa aqui. Tem um para o segundo semestre, o MBA Direito de Seguro, Resseguro e Saúde Suplementar. Bom, quero já, assim, antes da palavra final de todo mundo aqui, que a gente tem pouquinho tempo mesmo, agradecer a todos aí que estiveram aqui com a gente. Me siga lá no Instagram, @sergioricardo.msc. Para novidades, tem 3 novos cursos desses aqui para fevereiro. E aí eu sempre coloco lá o convite, lá, o link para o convite, o cupom de desconto, né? Cupom gratuito, nesse caso aqui, desses cursos. E eu queria só, Rogério, uma palavra final, depois Aloysio, uma palavra final. O único item o único comentário que eu posso trazer agora para todo mundo é o mesmo que eu fiz no começo da exposição e do debate. A lei está pronta, editada, sancionada e tem um período de vacância de 1 ano. Ou seja, no final de 2025, em dezembro, ela entra em funcionamento efetivo. Nós temos menos de 12 meses agora para acelerar o processo de aprendizagem, para acelerar o processo de entendimento, ajustes, tanto seguradoras, corretores, quanto resseguradoras. E operadores do mercado, de maneira geral, né? Inclusive os cursos de formação devem estar adequados se ajustarem a essa nova lei. A lei traz substanciais modificações interpretativas ao mercado. Nossa sugestão é, operadores do mercado, gente que está interessada, que vive no mercado de seguros, senta e lê. 3 leis que devem ser lidas com muito detalhe são o Decreto-Lei 73,
Essa é a nova lei. E a lei dos corretores de seguros que sofreu uma profunda mudança em 2022, se eu não estou enganado. É Houve uma isso. mudança radical na lei de seguros de 2022 que trouxe muitos itens novos, trouxe muitas interpretações novas e umas inserções que modificam bastante a relação do corretor com a seguradora e a relação do corretor com o segurado. Então é fundamental que a gente tenha essa leitura crítica. Dá trabalho, é chato pra caramba. Eu sugeriria, inclusive, Sérgio, que a gente monte um curso específico para isso, né? Fazer um cross-analysis dessas leis todas, dando espaço para o debate e para o entendimento, porque pode, inclusive, ficar gravado e ser distribuído depois em Isso. pílulas, em podcasts, em Vamos rede fazer. social, o que quer que seja, porque, bicho, o assunto é muito, muito grave. A gente está fazendo uma série de eventos, a gente está montando agora na ANSP a nossa agenda do ano para falar exatamente sobre isso, para montar um podcast em que a Depois, gente debata com especialistas. depois, quando tivesse, bota na tua programação de quem faz isso, na NSP, me enviar os links, né, os convites, para depois eu também distribuir para o pessoal, tá? Perfeito. Acho que é E bem tudo, legal. tudo sempre fica lá no nosso canal do YouTube, sempre está lá, todo o material está lá. Então a gente vai fazer uma série de eventos agora, vão estar distribuídos no canal do YouTube e vão estar distribuídos no podcast da ANSP, é o ANSPcast. A gente está abordando esses assuntos todos, fazendo item por item, abordando aspectos de resseguro, aspectos de intermediação, aspectos das seguradoras, subscrição de seguros, regulação de sinistro. Por quê? Porque é preciso. O que a gente tem que fazer agora é acelerar o processo de aprendizagem. A O NSP. canal é ANSP, ANSP, lá no YouTube. Pode procurar Academia Nacional de Seguros e Previdência. Procura lá no YouTube que você vai encontrar. E nas plataformas de podcast também está. Deezer está distribuindo aí o material. Nosso objetivo é esse, é juntar especialistas do mercado para debater o assunto e torná-lo mais amplificado. É isso. Rogério, obrigado, Aloysio. Além de fazer minhas as palavras do Rogério, eu acrescento apenas mais uma informação. Importante ler também a Lei Complementar 213, apesar das manchetes estarem falando que esta lei veio para regularizar as cooperativas e as mútuas, na verdade, esta lei também traz alterações importantes ao Decreto-Lei 7366 e à Lei dos Corretores de Seguros também. Então, é importante, além de fazer toda essa leitura que o Rogério muito bem pontuou, coloque na lista a Lei Complementar 213, foi publicada agora, 16 ou 17 de janeiro, salvo engano. Vai demorar um ano também para entrar em vigor a grande maioria do seu teor, mas é importante também fazer essa leitura, porque isso está trazendo mudanças estruturais relevantes para o nosso mercado. É isso. Falaremos Obrigado mais disso, uma vez, Sérgio. falaremos disso no dia 24 de fevereiro, já está marcado. É só sair aqui os links e tal. Nós vamos ter curso 10, 17 e 24, tá? São 3 cursos diferentes, mas o dia 24 com certeza é sobre as mútuas e cooperativas. Pessoal, muito obrigado, né, por terem estado aqui com a gente. É sempre um prazer. E se inscrevam nos próximos. Como eu disse, vocês vão receber isso também aqui pelo IPTEC, pelo conveniado local da Católica. Mas, se quiser, mais fácil, me siga lá no Instagram, né, no @sergioricardo.msc, que aí tem sempre o link para esses cursos, Ô, né, que a gente Sérgio, faz aqui. me dá um minuto só, deixa eu fazer uma coisa que eu fiquei distraído aqui. Quê? Consigo fazer uma coisa só, né? Enquanto eu falava com vocês, eu ia fazendo outra coisa. Eu esqueci de pegar um link que talvez seja importante para todos, já que o pessoal estava falando aí do acesso e tudo mais. Deixa eu passar o link do YouTube da ANSP. Posso colocar aqui no chat? Bota aí. Você quer o que? O YouTube da NSP? Eu estou pegando aqui o link da ANSP no YouTube. Fica mais fácil. Pera aí. O pessoal consegue capturar o canal de uma vez. Colocou ou quer que eu coloque? Já peguei. Achou aí? Pode colocar, pode colocar. Aliás, assim, a gente tem até que encomendar um assunto, de repente, lá para março, já botei aqui. Lá para março ou abril, Rogério, a gente falar um pouquinho de linhas financeiras. Isso começou a tomar um volume no mercado muito interessante. Eu me lembro que vocês fizeram alguma coisa sobre isso, não fizeram? O tempo Né? todo. Né? Fizeram, tem um tempão. Então, assim, eu acho que vale a pena. Os dois primeiros episódios do Anspicast foram específicos sobre eventos. Isso. Que é uma coisa bem interessante, né? E assim, tem muita gente
metendo os pés pelas mãos. O discurso comercial sempre é bonitinho, né? Vai vender garantia que você vai ficar rico. Beleza, deixa eu dar o primeiro sinistro e prepara a DA, né? Venda de INO que você vai ficar rico. Tá legal. Dá o primeiro sinistro, esquece a sua vida e que você vai regular sinistro aí durante 30 dias, aí, quase que exclusivamente. Então, assim, essas coisas precisam ser ditas, né? Então, assim, vamos fazer uma conversa responsável com todo mundo sobre isso, que eu acho que é legal. Né? A gente não tem o menor interesse em vender nada sobre esse assunto, então acho que vale a pena a gente contar a verdade para todo mundo. Né? Pessoal, é isso. Obrigado a todos.